Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem? O Fernando perguntou se tem alguém primeira vez na casa. Tem? Alguém? Não? Todo mundo aqui já de casa, então que bom. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Eu vou pedir um favor para vocês. Eu viajei no final de semana, peguei uma piscina, meu ouvido entupiu e eu estou surdo do ouvido direito. O médico falou assim, tem paciência, meu filho. Você vê, né? A gente vai a um médico e a gente recebe bons conselhos espirituais, tá? Tem que ter um pouco de paciência até o remédio fazer efeito, né? Até lá eu fico surdo. Qual o problema, né? E aí eu não sei se eu estou falando muito alto ou muito baixo. Se eu estiver falando muito baixo, vocês dão um toque, eu subo. Se eu estiver falando muito alto, faz uma careta que eu me toque e dou uma maneirada, tá ok? Sejam um pouquinho indulgentes, já que hoje é o nosso tema. Falando nisso, se eu então, já que eu avisei que eu estou meio surdo, se eu estiver falando muito baixo, é mais provável que vocês vão pensar, deixa eu avisar ele, que ele está falando baixo, né? Deixa eu dar um toque para ele. Ou depois vai falar assim, nossa, esse cara, péssima a palestra dele, fala baixo, não dá para escutar nada, parece que é surdo, não se ouve, né? Não é mais fácil a gente ajudar quando sabe o problema do outro? Quando a gente vê que entra uma pessoa, né? Entra um cego, uma pessoa que tem deficiência visual e esbarra na gente, não é mais fácil desculpar essa pessoa? Ele não enxerga. Ele não ouve, então tudo bem, eu sei que ele não ouve mesmo, então tudo bem se ele não me escutou. Eu sei que ele tem dificuldade de locomoção, então tudo bem se ele vier mais devagar, tal. A gente cria uma indulgência para aquilo que a gente consegue ver e compreender. O que é essa indulgência então? É um perdão, não é isso? É uma calma, uma paciência maior, uma tolerância maior para com a condição do outro. Não é isso? Tá. Mas vocês viram que nessas situações que eu coloquei, a nossa tolerância, ela é toda condicionada, não é isso? Eu sei que ele não ouve, então se ele não me escutar, está perdoado. Já perdoei antecipadamente. Mas nem todo mundo tem deficiência de locomoção, certo? Tem um pessoal aí que é fortinho, anda bem, não é? Tem um pessoal que enxerga bem, tem um pessoal que fala bem, escuta bem. A gente é tolerante com essas pessoas? A gente é indulgente com essas pessoas? Para com as faltas delas? Será? Nem tanto. Eu estou vendo um monte de gente assim. Não, né? Que bom que a gente sabe que a gente está nesse pé. É bom ter esse autoconhecimento, né? Quando a gente percebe como a gente está agindo, ajuda a gente a identificar e saber que talvez o caminho que eu estou não é o mais acertado, mas que existem outros caminhos e é isso que a gente vem buscar no Centro Espírita. Alternativas à nossa educação, alternativas ao nosso conhecimento, alternativas ao jeito que a gente age, que a gente vem agindo por muitos anos, há muito tempo, talvez há muitas encarnações. Nós queremos uma alternativa para solucionar os problemas. Porque quando a gente não espera muita coisa de uma pessoa, a gente não se chateia com essa pessoa, certo? Eu não me chateio. Eu sei que essa pessoa dá uma mancada, eu sei que ele costuma não vir, eu sei que ele costuma faltar, eu sei que aquele ali atrasa o pagamento, eu sei que esse aqui tem pouco dinheiro, eu sei que aquele ali se atrasa mesmo, não é? Mas tem outras pessoas que a gente impõe condições a elas, agrega uma ideia, um valor, a um papel que talvez essa pessoa tenha para conosco, em que fica difícil perdoar. Porque esse papel, de uma certa forma, quer dizer que a pessoa é top, infalível. E se falhar, oh meu Deus, como? Por quê? Agora estou falando alto, né? Então, se
Se uma pessoa que eu conheço fica com um monte de gente, sai descompromissadamente com as pessoas, eu não fico chateado porque eu não tenho nada com as pessoas, não tem nada demais. Mas se essa pessoa é meu marido, se essa pessoa é minha esposa, opa. Se uma pessoa ela é estúpida com crianças, ela trata mal criança, ela não é, eu não vou gostar muito dela, tal, mas enfim, ela está lá, eu não conheço ela direito, eu nunca vi na vida, mas se é o pai do meu filho, se é o meu pai que me trata mal, que me tratou mal, que foi severo comigo na minha infância, se foi minha mãe, opa. Por quê? Por que tem algumas pessoas que nós somos indulgentes e na maioria das vezes são as pessoas que a gente menos conhece do que aquelas pessoas que a gente mais conhece, que às vezes está no seio da própria família, está dentro do nosso lar, está no ciclo familiar nosso, e essas pessoas a gente não é indulgente com elas. Porque é mais difícil, mais fácil perdoar aquele colega chato do trabalho do que o marido quando está chato, quando a esposa quando está chata. Estou falando bobagem? Isso se passa, não se passa com ninguém ou parece ser alguma coisa bem familiar? Sim? Tem uma coisinha chamada expectativa. Já ouviram falar? Já ouviram falar de contratos não verbalizados? Sim. Contratos não verbalizados são aqueles contratos que a gente faz sem dizer que fez. Então o rapaz começa a namorar a moça. E ele fala, você namora comigo? Ela fala, sim. Você namora comigo? Sim. O que quer dizer isso? O que quer dizer namorar? O que está escrito nas letras miúdas? Nas palavrinhas miúdas? Cada um vai ter o seu. Você quer ser minha mãe? Você quer ser meu pai? Você quer ser meu filho? Sim. O que está escrito nas letras miúdas? O que quer dizer ser pai, ser mãe, ser irmão, ser amigo, ser vizinho? Cada um de nós carrega um conceito, uma ideia. Cada um de nós tem o próprio contrato escrito, com as suas próprias letras pequenininhas. E nem sempre a gente comunica ao outro. Será que se a gente fosse contratar aquele plano de telefonia lá que anunciaram na propaganda, que era muito bacana, muito legal, tinha desconto, mas se a gente soubesse que durava na primeira semana, na semana seguinte tinha que pagar o dobro do valor, será que a gente tinha contratado? Não. Será que se eu comprasse aquele carro que falasse que tem um ótimo desempenho, pouco gasto, a manutenção é barata, mas que na linha escrita assim embaixo estivesse dizendo, mas dá manutenção toda semana, a gente teria comprado? Não. Mas e com as pessoas? Alguém aqui tem manual? Alguém vem com um contrato escrito? Eu sou assim, eu sou assado, eu tenho essas qualidades todas, tenho esses defeitos, tenho essas coisas que eu sei, tenho esse monte de outras coisas que eu não sei, tenho esse monte de medo, tenho esse monte de crença e é isso aqui que eu sou. E baseado nisso, eu espero que a pessoa que vai estar comigo, vai estar do outro lado, tem que ser isso, assim, 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 assado. E se não for, eu vou reclamar. Não tem PROCON ainda, né? Para essas coisas. Mas a gente reclama, né? Tem um reclame aqui da família, né? Meu marido, você não sabe, meu marido, isso, aquilo, meu marido não presta por causa disso, faz não sei o quê, não sei o que lá. Minha mulher, aquela lá, não sei o quê, não sei o que. Nossa, meu pai, minha irmã, meu irmão, meu chefe. A gente cria lá o reclame aqui, né?
E a gente descasca, não aceita, porque tem mania, porque tem jeito, porque gosta daquelas coisas, gosta daquela música, gosta de assistir futebol, gosta de ver novela, gosta de... E a gente não tolera, a gente não suporta. Como que a gente faz para fazer isso, então, Paulo? Então você está dizendo que a próxima vez eu tenho que montar um negócio, tenho que montar e pedir que o outro tenha um montado também para me relacionar com uma outra pessoa, para eu aceitar um filho? Não. Estou dizendo que nós estamos, todos nós, numa jornada de conhecimento. Nós temos que conhecer os outros ao pouco, mas só vamos conseguir fazer isso à medida em que primeiro nós tenhamos conhecido a nós mesmos. Se eu me conheço, se eu me aceito, se eu me perdoo pelas minhas falhas, por aquilo que eu ainda não sei, por aquilo que eu me equivoquei, se eu me perdoo, se eu me amo, aí sim eu consigo alcançar o amor ao próximo. Aí sim eu vou conseguir olhar o outro e pensar que nós não somos diferentes. Nós somos, aliás, parecidos demais. Temos afinidades demais. Tem uma música do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, que ele fala, né? Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Por que a gente está com certas pessoas? Por que a gente trabalha no lugar que trabalha? Por que a gente vive na cidade que vive? Nasceu na família que nasceu, casou com quem casou. Por quê? Estávamos dispostos. Era a oportunidade que tínhamos para nos relacionar, para conviver e, através do convívio, aprender. Nós temos a oportunidade de espelhar coisas uns nos outros, de olhar coisas uns nos outros e aprender sobre isso. Aprender o bem e o mal de certos medos, o bem e o mal de certas crenças, o bem e o mal de certas atitudes. E usar o julgamento, usar o livre-arbítrio para, tomando consciência da consequência das escolhas que fazemos, fazer uma escolha acertada, fazer uma escolha livre e seguir adiante. Nós tomamos e damos aos outros a oportunidade de conhecimento. Percebem isso? Sozinhos, nós vamos aprender até certo ponto. Nós precisamos do outro, precisamos de mais pessoas para aprender mais. Para fazer mais, para realizar mais, para alcançar mais. Não é? Nós estamos vivendo numa condição, agora, passando por algumas fases. Alguém aqui não tem Facebook? Só para eu saber. Alguém aqui não tem Facebook? Não sabe o que se trata? Todo mundo tem? Muito bem. Eu achei super pertinente o tema, né? O Fernando perguntou, você viu que todo mundo sabe. Eu achei muito, o Fernando agora há pouco ele me perguntou assim, e aí Paulo, tranquilo o tema? Eu falei, super tranquilo, Fernando, indulgência. Eu venho dar palestra porque eu sou PhD no assunto, eu sou o cara mais indulgente, todo mundo vem, tá perdoado. Não, né, Fernando? Eu vim aqui porque eu tenho muito que aprender sobre esse tema. E eu gosto de aprender e eu gosto de conversar a respeito disso, né? E eu acho que o Facebook é uma oficina
de exemplos, né? Porque lá, às vezes, as pessoas esquecem o que elas estão fazendo. Elas estão se expondo, né? Elas estão pegando as coisas que elas têm dentro de casa e colocando na rua, né? Então, tem gente que, às vezes, mostra uma foto de uma viagem. Às vezes, mostra a foto dela de calcinha e sutiã. Tipo, você sairia assim na rua? Não. Ali é rua, meu filho. Acorda, né? Presta atenção nisso daqui. E, às vezes, as pessoas catam e colocam as suas opiniões livremente, elas querem opinar, um espaço que elas têm voz, né? Elas podem manifestar suas opiniões e às vezes elas perdem grandes oportunidades de ficarem quietas. Que às vezes escapa cada coisa que você fala assim, sério mesmo? Né? Vou fazer um paralelo. Vocês lembram do incidente que teve no Sul, num caso de racismo? Teve uma torcida inteira, tá? Pensa lá, uma arquibancada, uma torcida inteira xingando, fazendo xingamentos racistas aos jogadores. E uma menina que estava lá e pensou, bom, tá todo mundo xingando, qual o problema? Quem ficou na foto? Mas eu não sou racista. Sei, não é. Mas o que você estava falando? Não, aquilo foi... Dizia Jesus, da boca sai o que o coração está cheio, né? Podia ter ficado quietinha, né? Tá todo mundo xingando, deixa eu ficar quieto. Mas não, né? Mas acabou mostrando alguma coisa que estava dentro. Vamos voltar lá para o Facebook. E ultimamente no Facebook, até porque assim... Está tendo uma discussão muito grande política ultimamente, vocês têm percebido isso? Gente que é contra o governo, a favor do governo, etc, etc. E aí entra assim outras questões que é a favor de como tratar com a justiça, como a justiça deve ser aplicada. E tem grupos defendendo cada vez mais a retomada do armamento, que as pessoas possam ficar armadas. Há pessoas que têm utilizado muito uma expressão que diz bandido bom é bandido morto. E colocado vídeos de pessoas que são colocadas como criminosos, as pessoas sendo agredidas, sendo barbarizadas, às vezes assassinadas, né? E coloca assim, olha assim, aqui que bom exemplo, né? E as pessoas compartilham. Olha que legal, eu vi isso aqui, vou compartilhar, vou passar para frente. Você vê uma coisa medonha e passa para frente. Passou na mão de quem? Veio de quem e está agora na minha mão passando para frente, mas tem um rastro, estava ali na tua mão. Então, como a mocinha lá, que não era racista, mas estava gritando com todo mundo um monte de coisa ruim, está a gente passando para frente uma ideia péssima. Está passando para a gente a ideia de que a justiça tem que ser feita na mão. E é uma ideia tão tosca, tão falha, que eu não sei como as pessoas não percebem a fragilidade desse conceito, dessa ideia. Porque bandido bom é bandido morto. Quem é bandido? Bandido é quem viola a lei. Quem nunca violou a lei? Quem não comprou carta? Quem não pagou, deixou de pagar imposto? Quem não subornou alguém em algum momento? Quem não engambelou alguma conta? Andou com carteira de habilitação vencida? Sem carteira de habilitação? Quem não fez nenhum ato ilícito? E se de repente, a partir disso, você se torna então um bandido, você merece morrer? Ou então não, merece morrer aquele que cometeu um crime contra uma outra pessoa. Tá, mas a gente nesses vídeos, nessas fotos, nessas coisas medonhas, só tem gente pobre sendo agredida, etc. Nenhum político, nenhuma pessoa rica, ninguém de colarinho branco está
está passando por isso? Só pessoas pobres. Então, será que é uma coisa realmente justa, né? Pensando de novo de que, de certa forma, todo mundo em algum momento foi um criminoso, né? Jesus tem aquela história de Jesus, aquela passagem na Bíblia, em que é trazida até Jesus a mulher adúltera. Os homens, né, os doutores da lei, pegam uma mulher em adultério e, querendo tentar Jesus, querendo colocar, aproveitando que eles já iam apedrejar a mulher, afinal essa era a lei, a pessoa que é pega em pecado tem que ser apedrejada. Essa é a lei. Apesar da lei mosaica, nos mandamentos, dizer não matarás. Percebem? Contradição? Tá ok. Levam a mulher até Jesus. Por quê? Jesus, na época, era visto como um mestre bom, sábio, amoroso, pregava o amor, pregava etc, etc. Se nós levarmos essa mulher até Jesus e dissermos a ele: Jesus, o que fazer com essa mulher? A lei diz que ela deve ser apedrejada. O que diz você? Na ignorância, na simplicidade, na limitação daquelas pessoas, Jesus só poderia dizer duas coisas e as duas ele se comprometeria. Se ele dissesse não apedrejem, ele estava indo contra a lei. Ele era um criminoso. Merecia o mesmo que ela. Se ele dissesse apedreje a mulher, ele não seria tão bom quanto diziam. Ele não seria um homem justo. Não seria um homem amoroso, porque ele seria igual àqueles que cumprem a lei. Era essa a expectativa deles. Mas Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria e conhecimento, com toda a visão que tinha, ele não enxergava só uma ou outra alternativa, ele enxergava todas, e principalmente a melhor das alternativas. Ele olha para os homens que a acusam e que a trazem ali e diz: aquele entre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Quem ousou atirar uma pedra só? Quem? Ninguém. E como nós ousamos, no nosso dia a dia, apedrejar tanta gente, em tanta situação, apedrejar a vizinha, apedrejar o vizinho, o marido, o chefe, o rapaz, a pessoa que está no carro da frente, o motorista do ônibus, sem saber o que passou aquela pessoa, sem lembrar que nós também temos muito para ser perdoado. Nós também temos muitas falhas e que nos equivocamos diversas vezes, maltratamos pessoas indevidamente, fizemos coisas que não deveríamos ter feito, deixamos de cumprir nossa obrigação, deixamos de cumprir nossas promessas, deixamos de cumprir o acordo que nós assinamos com consciência de todas as letras. Quem somos nós para apedrejar? Verbalmente, fisicamente, mentalmente, como for, qualquer pessoa. Era essa reflexão que Jesus trouxe dentro do coração de cada pessoa naquele momento. Como pode você querer apedrejar alguém quando, se for olhar dentro do seu coração, você deveria estar no mesmo lugar sendo apedrejado? Você não pediria perdão? Você não pediria, por favor, não façam isso comigo? Por favor, me dá outra chance? Por favor, me deixa eu tentar até eu conseguir? E não foi isso que nós fizemos espiritualmente, pedindo diversas chances de retornar à terra, de retornar a esse plano. Por favor, me deixa voltar lá e me acertar com meu marido,
me acertar com a minha esposa. Deixa eu ser filho dele e aí a gente vai se entender. Deixa eu ser filho dela e a gente vai se amar. Deixa eu trabalhar naquela empresa e eu vou ser um bom profissional, vou fazer as coisas darem certo. Me deixa ser rico e eu vou usar o meu dinheiro para o bem. Me deixa eu ser belo e eu vou usar minha beleza para influenciar bem as pessoas e fazer coisas boas. Me deixa eu ter o dom da palavra e eu só vou falar coisas boas e as pessoas vão seguir ideais bons através do que eu falar. E quantas vezes a gente tropeçou em várias dessas promessas. Quantas vezes será que a gente vai ter que voltar e pedir perdão? Pedir outra chance? Pedir para tentar mais uma vez? A coisa boa é que do lado de lá, quem está nos esperando não são pessoas que muitas vezes foram ou são iguais a nós. Mas vai estar alguém como o Mestre Jesus, como Deus que é nosso Pai, que nos ama, que nos compreende de uma forma que nem nós imaginamos. Aquele Mestre vai estar lá para fazer o que ele fez para aquela mulher. Quando, enfim, todos largaram suas pedras e foram embora, um a um, e só sobrou ele e a mulher. E ali naquele momento ele tinha oportunidade de dizer muitas coisas para ela, apontar os defeitos, dizer o que ela deveria fazer, deveria ter feito, mas ele diz: onde estão aqueles que te acusavam? A mulher, olhando em volta, responde: não sobrou um mestre. Ele diz: tampouco eu te acusarei. Vai e não peques mais. Essa é a grande chance que Jesus nos dá. Essa é a grande chance que Deus nos dá cada dia. Cada oportunidade nos deu hoje, vai nos dar amanhã e depois, e depois, e depois. A chance de não repetir as mesmas falhas, a chance de acertar em coisas novas, a chance de se levantar de cada tombo, de se recuperar de cada abalo que a vida dá, de continuar olhando para frente e seguindo, caminhando de cabeça erguida não com orgulho, mas de cabeça erguida em visão ao futuro, mas dentro de si, com cabeça baixa de quem sabe, eu também sou falho, eu também cometo erros. Poxa vida, Paulo, então a gente não pode repreender ninguém, a gente não pode chamar a atenção de ninguém, a gente não pode corrigir ninguém? Sim, nós podemos, nós devemos, mas com amor. Lembrando que do outro lado há uma pessoa que, como nós, tem sentimentos, tem momentos difíceis, tem tristezas, também está se descobrindo, também está se conhecendo, também está cheio de dúvidas. E que aquilo que a gente já sabe, que a gente possa ensinar com amor, como nós gostaríamos de aprender, como nós muitas vezes tivemos oportunidade de aprender. Eu comento que assim, eu muitas vezes tive oportunidade de ser inconveniente com as pessoas. E eu já tive pessoas que se afastaram de mim por esse motivo, pessoas que foram muito rudes comigo por esse motivo, e pessoas que com carinho disseram: Paulo, isso que você fez não foi legal. Eu não estou gostando. Você poderia parar? Vamos falar de outra coisa, vamos fazer outra coisa, vamos... Eu aprendi com as três coisas. Eu aprendi com quem se afastou, que às vezes as pessoas não vão querer nem saber de você, porque pelo que você fez. Eu aprendi que às vezes nós vamos ser penalizados de uma forma bruta. E eu aprendi que quando as pessoas agiram comigo com amor,
o aprendizado foi ainda mais profundo. Eu percebi que quando alguém falou comigo de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, de uma forma a me mostrar o que eu estava realmente fazendo, causando, eu senti uma necessidade ainda maior de mudar. E não é assim com a gente? Não é assim com cada coisa? Aprender pela maneira correta, aprender da forma mais assertiva as coisas. Eu costumo conversar sobre educação, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e quando eu fui criado, né, durante a minha criação, tá virando não vou abrir demais, não vou fazer o Facebook, vou colocar minha vida aqui não, tá? Mas eu acho que tem alguns pontos que dá pra gente bater um papo, tá? E também não é nada que é em segredo, né? Então, durante a minha educação, como meus pais foram, eu também a minha educação eu apanhei, eventualmente, muitas vezes, né? Quando fazia arte e tal. Era o jeito que minha mãe soube me educar, era o jeito que meu pai soube me educar, porque também eles aprenderam dessa forma. As pessoas mais antigas, e há pessoas mais antigas aqui, e não vou me contradizer, costumavam muito falar sobre a maneira que os pais ensinavam. Elas diziam com muita felicidade, meu pai só olhava para mim e eu já... Puxa vida, que educação, né? Seu pai estava olhando para você dizendo, filho, presta atenção, isso que você está fazendo vai causar um problema. Se você continuar mexendo nisso, vai derrubar esse vaso que vai quebrar, a pessoa vai ficar sem vaso, vai ficar triste. Então, por favor, era isso que eu estava querendo dizer? Era isso, né? Não, era assim. Ó, a cinta, não é isso? Bem explicado, não tá? Bem explicado? Por que que não pode mexer naquilo? Por que que não pode fazer aquilo? Por que que não pode falar aquilo? Porque você vai, ó, ser moído de pancada se você continuar. E promessa é dívida, né? Não ouvisse para ver o que acontecia. Aprendeu-se o motivo de não mexer nas coisas? Sim ou não? Não. Então também assim, como eu dizia, muitas coisas eu aprendi na base da chinelada. E realmente é um conflito, porque chega num determinado momento em que você não tem mais medo. Minha mãe vai me dar chinelada. Um homem desse tamanho. Tenho medo de um chinelo da minha mãe e tal, não sei o que. Você desvincula o medo, então você pensa, então eu posso fazer o que for, porque eu quero, ninguém vai me impedir, não vou ter uma bronca. E aí muitas coisas a gente sai fazendo atravessado. E por outro lado, a minha esposa, ela cresceu numa educação em que ela não apanhava. E a gente tinha um conflito. Eu falava, não, imagina, minha filha vai ter que apanhar. Imagina, como não? Quem não apanha não é educado. Quem não leva uma chinelada não se educa. Não se educa sem chinelo. É chinelo e chinelo. Chinelo no café da manhã, no almoço e na janta. Ué. Eu passei por isso, tô vivo, minha filha não vai sobreviver, tomar umas chineladas, né? Pensava isso. E minha esposa vinha com uma outra educação e falou, então, veja bem, não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí você fala assim, mas aí, ó, seu irmão é desse jeito porque não apanhava, se apanhasse não era desse jeito. Claro, eu perfeito, um ser perfeito, porque cada chinelada me colocava mais próximo de Deus, mais próximo do caminho certo, né? Cada chinelada ia fechando a auréola, tal, eu virando um santo, que eu sou, uma pessoa iluminada, um ser de ouro, não é isso? Aí cai a ficha, né, gente? Aí cai a ficha, né? Peraí, eu não sou melhor nem pior porque eu apanhei, porque eu deixei de apanhar. Existe outra coisa, existe a questão do entendimento, da consciência do entendimento. E aí a gente começa a perceber que é um desafio muito grande. Ó, gente, eu prometo que eu não vou passar do horário.
mas eu vou falar mais ainda bastante. É um desafio enorme ser pai, ser mãe, porque a gente tem que ensinar. Mas a verdade sobre ensinar é que a gente só consegue ensinar aquilo que a gente sabe. A gente não consegue ensinar o que não sabe. Como eu vou ensinar minha filha a ser paciente se eu não sou? Como eu vou ensinar minha filha a ser amorosa se eu não sou? Como eu vou ensinar minha filha a respeitar os outros se eu não consigo respeitar minha mulher dentro de casa, se eu brigo, grito com ela, xingo, a gente se bate? Como eu vou ensinar minha filha a respeitar os pais se quando eu chego em casa eu xingo minha mãe, brigo com minha mãe, brigo com meu pai, brigo com os meus irmãos, brigo no trânsito? Outro dia, vou me entregar mais uma vez, hoje é o dia. Isso é um confessionário, tá? Não é uma palestra, tá? Mas essa é boa. Outro dia liguei na escola da minha filha para falar um negócio com a diretora lá. Ela, Paulo, te entregaram aqui. Eu, ai meu Deus, o que foi? Disse que estava tendo aula sobre trânsito e ela ensinando sobre o trânsito gentil, que tem que ser gentil no trânsito, etc. A professora falando. Aí vai a Amandinha aí. Meu papai não é gentil no trânsito, viu? Aí o pessoal se segurando para não rir. Ah, não, Amanda, não é. Não é. Ele grita assim para os outros. Sai da frente, seu louco! Aí eu falei assim, ainda bem que é isso mesmo que eu falo, né? Porque senão ia ser pior ainda, né, o negócio. Então, assim, nós podemos falar o que for, mas é através do exemplo verdadeiro que a gente ensina as coisas, não é? E isso não é só para as crianças, isso é para qualquer um. Isso é para qualquer um. O chefe cata e reclama com o funcionário, que quer que o funcionário chegue no horário, aí o chefe chega tarde e sai cedo. A patroa reclama que a empregada não faz isso, não faz aquilo, aí a patroa não trabalha direito, não faz o negócio. A gente quer as coisas funcionando direito, mas a gente tem que perceber que a gente tem que fazer a nossa parte, tem que dar o exemplo. E aí entra a indulgência, porque a gente tem que entender a dificuldade que a gente passa com as coisas que são corretas e que nós sabemos que são as melhores coisas a serem feitas e que nós não conseguimos fazer. Adianta eu vir aqui dar uma palestra sobre indulgência e falar assim, olha, a indulgência é simples, gente. É só perdoar. É só perdoar o outro. Como assim só perdoar? Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou chateado, eu criei expectativa, eu fui decepcionado, eu fui largado, eu fui ferido, fui assaltado, tiraram algo de mim. Você está me falando que é só perdoar? Como que se só perdoa? Não se só faz nada. Nada. Mas não iniciar o processo a partir de cada coisa, a gente nunca sai do lugar. A gente nunca sai do lugar. O maior beneficiado com perdão é aquele que perdoa, que tira de si, dos seus ombros, o peso da cobrança, o peso da mágoa, da angústia, do rancor, da raiva, do ódio. Que extirpa isso de si e fala, isso aqui, morre aqui, acabou. Não vai para frente, não vai para trás, não vai para nenhum lugar. Isso deixa de existir. E aqui no lugar tem que ficar algo melhor. Não é muito melhor sentir amor do que sentir ódio? Se sentir tranquilo do que nervoso? Sentir paz do que desespero? Do que guerra, do que angústia? Como a gente faz isso então? Como a gente faz isso? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que serve um caminho? Para a gente olhar, para a gente contemplar, para a gente ficar alisando o caminho, rezando para o caminho? O caminho foi feito para a gente andar nele, seguir por ele.
A gente tem que conhecer esse caminho. Como se conhece o caminho? Como se conhece Jesus? Estudando o Evangelho. Vendo o que essas palavras servem para mim, o que elas estão dizendo. E não é coisa impossível. Não. Muitos seguiram, muitos conseguiram. Nós podemos também. Vai ser da noite para o dia? Vai ser de uma vez? Eu vou perguntar assim, se eu quiser ficar com o corpo de Schwarzenegger, eu entro na academia amanhã, semana que vem eu estou fortão, é isso? Se eu quiser emagrecer, ficar magrinho, eu paro de comer hoje na janta, amanhã eu já perdi a barriga, É assim? Não. Quem dera, né? O pessoal está pensando, né? Eu sei. Eu sei, quem dera. Mas não é assim, gente. É como? Um dia de cada vez. Um desafio de cada vez. É aos poucos. É aquela coisa de alcoólatras anônimos. Só por hoje eu não vou brigar com ninguém. Só por hoje eu vou me esforçar em perdoar. Eu vou falar bom dia para as pessoas, mesmo para aquelas que eu não gosto. E se eu ainda não conseguir, eu vou rezar para elas. Vou rezar para que elas fiquem bem. E se eu não conseguir rezar, desejar nem o bem para essa pessoa, eu vou pelo menos não desejar mal. E esse vai ser o meu exercício hoje. Eu tenho que começar de alguma forma. Se eu não consigo fazer, efetivar, tornar material, eu tenho que trazer para o meu espiritual. Eu tenho que começar a mudar a minha mente. É o pensamento que transforma as coisas. É a nossa mente que modela o mundo. Essa cadeira que vocês estão sentados, um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Esse centro um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. E que a vontade, que o amor fez concretizar. O universo foi uma ideia na cabeça de Deus. E que o amor e a vontade dele concretizou e realizou. E por isso nós existimos hoje. Assim como o futuro que nós queremos de verdade, como a felicidade que nós almejamos, é uma ideia que ainda está se formando na nossa cabeça, mas que fica cada dia mais nítida quando nós vemos que existe amor, que não existe só tristeza. Quando nós sentimos a bem-aventurança que Jesus falava, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque eles vão sorrir, bem-aventurados aqueles que acreditam. Nós podemos fazer todas essas coisas. Não vamos nos enganar. Ninguém ficou pronto do dia para a noite. Nós não ficaremos. Mas se não começarmos a mudança, se não começarmos o exercício de reforma íntima, o exercício de autoconhecimento, nós não sairemos do lugar. No começo da palestra, quando eu estava falando sobre indulgência, todo mundo estava assim, ó, não, eu não sou assim, não, eu não sou assim, eu não. Isso é autoconhecimento, já estamos num lugar. Quando sabemos que somos algo ou não somos algo, nós temos uma ideia de onde estamos, e aí fica claro que para chegar onde queremos ir, nós temos que percorrer um caminho. Se eu não sei onde eu estou, fica difícil chegar onde eu quero, não é? Mas quando eu sei onde eu estou e aonde eu quero ir, eu posso traçar um caminho, eu posso traçar um plano, eu posso colocar metas que eu consiga cumprir e fazer isso. Então a indulgência, lembremos, ela vai começar conosco. Eu preciso ser indulgente comigo. Eu preciso reconhecer em mim as minhas falhas, as minhas ineficiências, os meus medos, certas crenças, hábitos não saudáveis. E aí eu tenho com o outro paciência e tolerância por aquilo que o outro também ainda não é. E eu vou me esforçar para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser um ser humano melhor cada dia, e vou contribuir com aqueles que me cercam, dentro de casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha cidade, para que nós possamos ser então pessoas, sociedade, um planeta melhor,
um universo melhor. Esse é o trabalho que eu convido cada um a fazer. E que eu sei que cada um, e que eu também tenho me esforçado bastante para fazer. Mas é um esforço que vale demais a pena. É a luta, é o trabalho em prol da nossa própria felicidade. Que coisa não vale tão a pena quanto isso? Não é? Então nós podemos começar hoje essa mudança? Podemos já começar na nossa prece de hoje, já pensando em alguém que a gente está com dificuldade e falando, olha, talvez eu ainda não esteja pronto para te perdoar, mas eu sei que eu não quero conviver contigo desse jeito, que eu não quero viver a minha vida nesse sentimento e que eu quero sentir algo melhor. E hoje eu estou dando o primeiro passo nesse caminho. Podemos fazer isso? Então começa essa noite. Começa agora. Tá ok? Essa é a mensagem que eu tinha para passar essa noite. Eu tenho vou fazer uma propaganda rápida, eu tenho uma página no Facebook, só procurar Paulo Bonfim Palestras, pode dar um curtir lá, eu publico essas palestras que eu faço, dá um curtir, convido os amigos, aí sempre que tem alguma novidade nesse sentido, alguma coisa, eu deixo um aviso lá para a gente saber. E quando eu vier para cá também vai estar avisado. Tá ok? Uma excelente noite, fiquem com Deus e a gente se vê. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição também. Tá ok? Obrigado, gente. Obrigado.